Quem está de acordo, permaneça como estão. Quem se rejeita, que se levanta. O senhor tem mais 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. É o suficiente. Então, eu estou solicitando aqui também essas escrituras. É todo um trabalho que a gente vem fazendo diariamente e tem tido progressão. E, às vezes, o requerimento é um respaldo que eu tenho para poder estar cobrando constantemente da administração alguma coisa que a população tanto nos cobra. Então, eu tenho certeza que, em breve, a gente estará definindo essa situação. E o requerimento 219, senhor presidente, nós já vamos mudar o setor da nossa cidade lá para o Alberto Moreira, porque o pessoal do distrito Alberto Moreira é um pessoal que a gente tem um carinho muito especial, e na administração anterior, creio que existia alguma atividade em relação ao CEMUP naquele local, onde as pessoas, durante o período da noite, principalmente, faziam algumas atividades, principalmente as pessoas de idade, um tricô, um corte e costura. Eu acho que nada mais louvável de que a gente está implantando dentro do distrito de Alberto Moreira uma modalidade dessa, o CEMUP, né, para poder atender tanto as reivindicações que aquele pessoal sente falta, né, um pessoal que tem dificuldade, mora distante da nossa cidade, e tendo esse procedimento naquele local, as coisas tendem a se encaminhar. E para finalizar, senhor presidente, como eu tinha dito, no Conjunto Nilton Siqueira Sopa, também, quando das minhas visitas naquele local, foi cobrado com relação à pavimentação dentro do condomínio. Existe uma dificuldade muito grande da prefeitura não poder estar executando obras naquele local, mas existe um entendimento já bem adiantado da gente poder estar melhorando aquele setor com a pavimentação, com a iluminação. Eu creio que em breve a gente vai estar melhorando as condições de vida daquele pessoal do Nilton Siqueira Sopa, dos predinhos, porque nós sabemos que a dificuldade que eles encontram de ter uma área de lazer, de poder estar buscando um espaço para poder viver bem. Então, senhor presidente, é o que eu queria estar questionando com relação aos meus requerimentos e dizer que tem certeza, quero dizer para o pessoal do Programa Saúde da Família, que de acordo com as palavras do vereador André, que nós estamos aguardando, né, o seu pronunciamento quando o projeto chegar em sua mão, a gente estará aprovando, se Deus quiser, esse projeto e dando tranquilidade para toda a população. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação o requerimento número 0209/2007 do vereador Eurípides Jorge Nabem. Os que são favoráveis permaneçam como estão, e aos contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segunda votação? Precisa não? Segunda votação? A segunda votação é os dois? Segunda votação? Não, a segunda não, só uma. Em votação única o requerimento 0210/2007 do vereador Eurípides Jorge Nabem. Está em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. O requerimento número 0213/2007 do vereador Eurípides Jorge Nabem. Está em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os ao contrário que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 0213/2007. Requerimento 0214/2007 do vereador Eurípides Jorge Nabem. Está em votação os requerimentos 0214/2007. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Ao contrário que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Tem 2, 3, 4. Pois não, senhor. Queira a verificação de presença no plenário. Como se falta alguns vereadores, nós estamos em votação. Eu gostaria que
verificasse a presença dos vereadores. Primeiro secretário, por favor, providencie a primeira chamada. Verificação de presença. Procedendo à nova chamada, André Luiz Rezec, Claudionor Ricci, presente, Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césare, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Presente. Fica aqui registrado a nossa solicitação para que os senhores vereadores, ausentando-se de seus lugares, voltem o mais breve possível para que não haja solução de continuidade dos nossos trabalhos. Obrigado. Por favor, vereador Olímpio Jorge Nabem, seus requerimentos estão em votação. Por favor, ocupe o seu lugar. Requerimento... Não, tudo. Principalmente é dos senhores requerimentos, Sua Excelência, por favor. Requerimento 0216/2007. Olímpio Jorge Nabem, está em votação. Os que concordam, permaneça como estão. Os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade, requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Por favor, muito obrigado pela atenção. Requerimento 0217/2007, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação. Os que são favoráveis, permaneça como estão. Aos contrários, que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Caprichou. Requerimento 0218/2007, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação. Os que são favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 0219/2007, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação. Os que são favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 0220/2007, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação. Os que são favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, por favor, que ocupe seus lugares, que eu vou usar da palavra. Muito obrigado. Em discussão, os requerimentos número 211, 212 e 215, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, Mandioquinha. Está em discussão. Elico, por favor, estou discutindo aqui. Vereador? Elico, pessoal, depois nós discutimos, né? Por favor. Atenção. Tem coisa importante aqui. Senhor presidente, estou com um requerimento solicitando ao senhor prefeito, ali na rua São José, ali, Paulo, ali atrás da Coab Pedro Cavalini, onde liga os bairros Esplanada, Pedro Cavalini e também a Secap, todos os bairros que o pessoal ocupa muito aquela rua ali. E olha, quando você chega na Fradimonte, no horário de pico, Major, é muito difícil a gente ficar ali 20 minutos, 30 minutos para você conseguir atravessar da rua São José para conseguir entrar na Fradimonte. Principalmente no horário de pico. Ali para muito ônibus, carroça, cachorro, tudo quanto é coisa tem ali, vaca, boi, todo mundo ali. Então, o que esse vereador está pedindo? Ali para que faça uma instalação de um semáforo de 3 pontas. Ao que chegar ali, no local, que pare, para que dê um espaço de intervalo para o pessoal consegui-lo atravessar aquelas duas pistas, que é a Fradimonte.
Então, nesse horário fica difícil, de manhã e à tarde, 5h30 e às 7 horas da manhã. Que é o horário que as crianças vão até o Paulina Nunes, e é muito perigoso ali, aquela situação daquele local. Então, estou pedindo que o secretário veja com carinho esse requerimento desse vereador. É uma rua estreita e de muito movimento. E também, senhor presidente, tem aqui na Coab, na Coab Pedro Cavalini, tem uma rua, ela tem uns 8 metros, mais ou menos, de largura. E ali é mão dupla. Então, ali transita 2 ônibus. Ônibus, Paçoca. Inclusive, o ônibus da Sua Excelência passa por ali, é uma curva bem fechada, uma curva de 90 graus. Então, ali precisa que o secretário veja com carinho para nós aquela situação, porque é muito movimentada e já aconteceu vários acidentes, divide ser 2 mãos. Porque tem uma quadra de futebol ao lado, muitas crianças que trafegam por ali, para que ele olhe com carinho ali naquela extensão da João Gai. É uma rua estreita e de muito movimento, para que ele coloque uma mão só naquela rua João Gai, na Coab Pedro Cavalini. Ah, senhor presidente. E tem outro semáforo. Na Rua 30, é na confluência da professor Roberto Fradimonte, ali do outro lado do Paulina. Porque a hora que você chega perto da escola, é de onde que às vezes, no horário de pico, fica difícil, os ônibus que param, estacionam próximo à faculdade. Então, na saída da rua São José e um na Rua 30, ao fazer o cruzamento da Avenida Professor Roberto Teixeira. Senhor presidente, é que eu tinha a dizer. E passou, que isso aqui depois nós vamos discutir, viu? Acabar a sessão. Viu, Sua Excelência? Pedido de vista que o senhor pediu. Muito obrigado pela atenção, viu? Só o senhor que está prestando atenção. Em discussão, os requerimentos do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Em discussão, o requerimento 226 de 2007, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior Lirico. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o requerimento número 226 de 2007. Em discussão, os requerimentos número 229 de 2007 e 238 de 2007, de autoria do vereador Kiko Miziara. Do artigo 119. Faça uma sessão. O vereador Lirico solicita a representação em virtude do seu requerimento rejeitado. É regimental, a presidência vai analisar. Não. Os requerimentos número 229 e 238 de 2007, de autoria do vereador Kiko Miziara. Em discussão. Não havendo oradores, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimentos número 230, (230), 231, 232, 233, 234, de autoria do vereador André Rezec. Está em discussão. Com a palavra o vereador André Rezec.
senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra sua presença, imprensa, funcionários. Mas, infelizmente, tem pouca gente aqui agora, do pessoal do PSF, para ver como funciona efetivamente a bancada do senhor prefeito. O que tem de interesse se passa, o que é da oposição não se passa. Eu vou só explicar o que é os requerimentos, que eles vão ser rejeitados daqui a pouco, mas eu gostaria de tornar público, que agora a gente já viu até os do Lili que foram rejeitados, erraram no do Kiko, mas tudo bem, né? O primeiro projeto de lei é sobre a Frente Emergencial de Auxílio-Desemprego. Quando tem que usar alguém para algum serviço da administração, a lei aprovada por essa casa diz que deve emitir uma portaria. E na resposta não veio nenhuma. Eu só estou perguntando se cumpriu a lei, mas deve ser demais perguntar se está cumprindo a lei. A segunda, solicitando o nome de quem foi contratado, porque a empresa terceirizou o papel dos vigias, solicitando quem foi contratado. Mas eu acho também que não vai ser dito, porque nem sempre se pode dizer os nomes. Pode ser muitos conhecidos. Tem um outro aqui, solicitando ao SAI, também encaminhar o nome dos contratados pela empresa, de corte, leitura, porque também deve ter nome conhecido. Aliás, como disse o vereador João Minaré na sessão passada, né, a empresa é particular, contrata quem quer, é só uma coincidência que os nomes sejam bem conhecidos. Requer também ao senhor prefeito municipal sobre as vagas, as faixas amarelas, que falaram que só tinha as antigas, quase nenhuma agora, também. Pois não, vereador Paçoca? E o último é que eu fiz uma solicitação que foi aprovada na sessão, há algumas sessões atrás, sobre a dívida fundada e flutuante do município nos dias 31 de dezembro de 2004, de 2005 e de 2006. Esse projeto já foi aprovado, o requerimento já foi para o senhor prefeito, está até ali em cima da minha mesa, que ele respondeu, a de 2004, a de 2005, e a de 2006 ele disse que não podia responder, porque ainda não tinha fechado o ano de 2006. O impressionante é que o ano passado foi feito na mesma época e foi respondido. E deve ser uma balbúrdia a secretaria, né? Porque nós estamos no final de fevereiro, não saber exatamente quanto que a prefeitura ficou devendo no ano passado, tem alguma coisa estranha. Essa foi a resposta, está ali no outro requerimento, depois se alguém quiser uma cópia. Pois não. Claro, senhor presidente, o senhor nem precisa disso. Senhor vereador, a prefeitura tem até o dia 31 de março para apresentar a essa casa os balanços referentes ao ano de 2006. Correto, corretíssimo. E 15 dias para responder o requerimento de todo vereador aprovado pelo plenário. Então, que dia 31 é obrigação dela encaminhar. 15 dias também é obrigação dela depois de aprovado o requerimento pelo plenário. E diga-se de passagem, o requerimento passado foi aprovado por unanimidade dos membros dessa casa. Então, eu só peguei a palavra para explicar o que é cada um desses 5 projetos, desses 5 requerimentos e o porquê que eu estou fazendo o pedido de cada um deles. Porque o que era rolo compressor até há pouco tempo, agora a gente vê exatamente como funciona. E vou ter que acabar explicando um pouquinho mais do funcionamento do processo. Obrigado. Está em discussão os requerimentos do vereador André Rezec. Vereador Minaré. A bancada aqui. Eu acho que tinha que votar com coisa que serve. Só tão capaz que isso não existe. Ó, não, ué. O que eu quero saber? Senhor presidente, colegas vereadores, funcionário da casa, imprensa, eu queria inicialmente dizer ao vereador, ao nobre vereador André Rezec, que aquilo que você disse aqui, que o vereador, que a empresa contrata quem ela quer, é uma verdade. Eu acho que se você disser isso para um número de pessoas, e eu repetir a mesma frase sua, eu tenho certeza que essas pessoas vão concordar. Porque perguntar para a prefeitura, nós temos direito.
Agora, perguntar para uma empresa que não tem nada a ver com a prefeitura, ela simplesmente ganhou uma licitação, e dentro dessa licitação, ela contratou justamente aquela moça que Vossa Excelência estava questionando por quem ia ser lá no fórum testemunha, e Vossa Excelência queria o quê? Queria alguma contradição aqui, para depois dizer, não é isso que ela falou, ela não disse a verdade. Essa é a jogada, então o povo precisa ficar sabendo. Essa é a verdade. Agora, eu acho o seguinte, o vereador, nós que somos vereadores eleitos pelo povo, e quando eu digo eleito pelo povo, é aquele vereador que recebeu o voto e recebeu a confiança do eleitor que depositou o voto na urna. Eu acho que a gente deve vir aqui na Câmara, sim, questionar, se tiver alguma dúvida, saber. Agora, vir para atrapalhar, querer criar confusão, é um negócio completamente diferente. Veja bem, Vossa Excelência quer que o prefeito mande uma informação que dia 31 agora o balancete está aqui. Ora, sabe o trabalho que dá para fazer esse tipo de coisa? Que às vezes a pessoa pede, o prefeito manda, e nem sequer ela olha, dá uma olhadinha assim por cima, e depois encosta lá e só quis que ficasse no trabalho. Agora, eu acho o seguinte, o vereador, ele tem uma opção. Se ele faz um pedido aqui e não é atendido, e ele acha que é pertinente aquilo que ele fez, vai lá na prefeitura. Chega lá e fala, eu quero essa informação, que o prefeito não vai negar. Agora, se ele for na prefeitura e não estiver satisfeito com aquele procedimento lá na prefeitura, dessa 18, passa em frente ao Tomo Leves, ali é pertinho, e depois vira a 15, lá tem o Ministério Público. Quando o vereador não está satisfeito aqui, às vezes com as informações, ele tem opção. Ora, se eu quero uma informação do prefeito, eu vou lá. Chego, olha, eu quero essa informação aqui, eu quero ver a cópia desse contrato. Por exemplo, ontem eu tive com o gerente dessa firma nova da limpeza. Como chama essa firma? Filadélfia. Perguntei para o rapaz, escuta, você é o gerente da empresa? Ele disse, sou. Então, eu disse para ele o seguinte, você poderia me acompanhar uns 15 minutos, que eu queria te mostrar uns probleminha relacionados à limpeza? Ele até foi muito gentil, falou, pois não, disse que estava com pressa, mas eu encostei a minha moto, que eu estava de moto, e entrei no carro dele e fui mostrar. Na Voluntária Amburana, por exemplo, na 39 e 41, mostrei um problema. Na 41, em frente à Casa da UDA, onde realiza aquelas festas, todos os anos, festa de Santos Reis, tinha outro problema. Quer dizer, é muito fácil eu chegar aqui, fazer 2, 3 requerimentos, tomar o tempo do funcionário, gasta energia, iluminação, gasta tempo, vou mandar um pedido de informação para o prefeito, perguntar ao prefeito, para ele perguntar à firma por que não fez. Olha bem a burocracia. Sendo que eu resolvi isso com 2 conversas. Não foi necessário fazer requerimento, nem mandar para o prefeito, nem o prefeito perguntar à empresa. Ele simplesmente disse para mim assim, vereador, você tem razão, você está com a razão, tomou nota dos endereços, falou, olha, no máximo até quarta-feira está tudo pronto. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que tem que acontecer. Mas eu quero ver aqui. Considerando, porém, que através do ofício mencionado em tela, surgiu dúvida em respeito do serviço da referência à secretaria, pois, na realidade, o que procura através deste requerimento são apenas os valores da dívida fundada e flutuante no final do exercício 2004-2005. Justamente. Isso aqui é o que está pedindo com relação a 2004, 2005 e 2006, que Vossa Excelência está dizendo que o prefeito não mandou de 2006, né? Não é 2006? Mas, veja bem, se vai chegar agora, dia 31, a documentação que ele precisa, eu acho que não tem necessidade nenhuma de pedir isso aqui, porque é uma coisa que dá muito trabalho. E eu acredito que não tem nada errado, porque a gente percebe que as coisas são feitas claramente. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho tido na prefeitura
documentação que vem para cá, pode acontecer de ter algum engano com relação àquilo que Vossa Excelência votou contra, né? Com relação lá à área verde lá de Santa Cecília, errar, o erro é humano. Agora, o que não pode, o que eu acho que não pode, apesar de dar minha opinião, é o vereador ficar criando problema sem necessidade. Isso eu acho que não pode existir. Porque tem muita coisa, André, que se a gente for falar, se a gente for questionar, a gente questiona aqui a noite toda. Olha, eu, por exemplo, que vou completar 26 anos de vereador, a gente tem tanta história, sabe de tanta coisa que já passou pela Câmara, discussão, projeto, requerimento, indicação, voto de louvor e congratulações. Aqui já se passou por tudo isso. Agora, veja bem, se a gente não tiver aqui um bom relacionamento, certo? Com aquilo que é feito aqui nessa casa, chega um determinado momento que o vereador apresenta um voto de congratulações e louvor, um título de cidadania, vai ter 7 vereadores que votam contra, a favor, 4 votam contra. Eu acho que o negócio não é por aí. Se amanhã ou depois um colega meu, vereador aqui, apresentar um voto de congratulação e etc., eu vou votar a favor. Porque eu acho que desde que ele está apresentando esse voto, é uma pessoa merecedora. Eu não vou ficar questionando aqui, porque fulano não sei o quê, votou contra o meu requerimento, ou votou contra a minha indicação. Não, absolutamente. Não faço isso. Olha aqui, isso aqui é um absurdo, André. Consideramos que, aos 11 de dezembro de 2006, foi aprovado o projeto de lei 99/2006, que autoriza o Executivo a isentar o pagamento do estacionamento transativo dos municípios residentes em áreas aboriginárias. Não é esse aqui que eu quero falar é do outro. Esse é um absurdo também, mas Vossa Excelência não tinha lido, mas é um absurdo, né? Como? Vossa Excelência não tinha lido, mas é um absurdo, né? Não é, porque eu achei que fosse, mas não é. Eu quero falar da contratação das 400 pessoas, que Vossa Excelência quer o nome de um por um. Esse São aqui. 300, vereador. Oi? São 300. Não, mas aqui está 400. Pelo menos não está errado lá. 2007 são 400, 2006 Certo. são 300. O senhor prefeito municipal confirmou esta casa que já está concluído o processo licitatório objetivando a contratação de empresas para fornecimento de vigias. Contando que é referido ao ofício de esclarecimento de que... Não é esse. Considerando que a Lei 39, de 15 de setembro de 2006, que cria exercício de 2007, o Programa Emergencial de Auxílio de Desemprego. É esse aqui. O que Vossa Excelência está pedindo aqui? Que o prefeito mande para esta casa o nome de um por um dos que foram contratados. Senhor vereador, por favor, lê o que eu estou pedindo, que não é isso. É isso, sim, senhor. Então lê, fazendo favor. É isso. Considerando que a lei número 39, 15... Só o pedido, vereador, mais rápido. Oi? Só o pedido, só o que eu estou pedindo. Não, eu quero ler tudo. Não, quero ler direitinho. 2006, que cria o exercício de 2007, é o Programa Emergencial de Auxílio e Desemprego no município de Barreiros e dá outras providências. Possibilitou a contratação de 400 pessoas. Vossa Excelência quer 300. Quer dizer, então, eu estou lendo certo. Acaba de ler, fazendo favor? Não, mas Vossa Excelência disse ou não disse que é 300? Se Vossa Excelência acabar de ler, entende. Tá bom, mas Vossa Excelência está dizendo aqui que é 400, certo? Então acaba de ler, vereador. Prorrogado o 400 tempo do pessoas de vereador todas as Minaré idades, por mais 5 integrantes. minutos. Que está de todas as idades, não. Porque idade abaixo de 16 anos, 18 anos, não ia contratar. Certo? Integrante de parte da população carente, desempregada, residente em Barreiros, para atuar em frente de trabalho. Considerando que a utilização dessas frentes de trabalho serão em capinação de praças, vias, canteiros, recolhimento de entulho, limpeza, de boca de lobo, conserto de guias, sarjeta, construção de passeio e outros. Considerando que o artigo 7 da lei em questão disponha expressamente. Artigo 7º. Os órgãos da administração direta ou indireta, direta e indireta, ou entidade conveniada com o município, somente poderão utilizar o programa emergencial de auxílio-desemprego
caso haja interesse público manifesto e devidamente autorizado pelo chefe do Executivo Municipal, mediante procedimento administrativo e expedição de portaria. Considerando que temos informações que foram feitas diversas contratações pela administração direta e indireta, inclusive para órgão do governo federal e estadual, mas, infelizmente, não temos conhecimento das portarias. A portaria, se Vossa Excelência quiser ter conhecimento, é sair lá na prefeitura que eles te mostram. Olha, tem outro procedimento? Tem um poder pedir para o outro. Não é garoto de recado da prefeitura, vereador. Oi? Olha, eu, quando quero saber de uma coisa, eu vou na prefeitura e pergunto. Eu, quando quero saber, faço um requerimento, que é o que está na lei orgânica. Não. Vossa Excelência tem outras formas. Se Vossa Excelência quiser que anda mais depressa, Vossa Excelência sai daqui, vai da sua casa amanhã na prefeitura e fala, eu quero isso aqui. Que é o correto. Daí ele fala que tem 15 dias para responder. Ah, mas você tem 15 aqui também. Às vezes, Vossa Excelência indo lá e perguntando e pedindo, é muito Daí mais não rápido. tem Vossa Excelência para ficar falando tudo isso? Deve ser melhor mesmo. Como? Se não tiver Vossa Excelência falando esse tanto de coisa sem ler, deve ser mesmo. Não, não é isso. Então, veja bem, a pessoa chega aqui na Câmara, ela fica inventando aquilo para fazer. Eu acho que teria que sair, ajudar a administração, ver o que a cidade precisa, buscar recurso. Aliás, dia 15 agora, né, o seu tio, nosso deputado da cidade, doutor Weber Rezec, toma posse, se não me falha a memória, é dia 15. E eu tenho certeza que ele tomando posse, Vossa Excelência vai ter menos coisas para fazer aqui, prazer não vou dizer perturbar a administração, mas atrapalhar. Vai ter tempo mais de cobrar o deputado, às vezes Vossa Excelência vai ficar lá até, não sei se vai ajudar lá no gabinete, ou se vai ajudar no próprio Estado de São Paulo a viabilizar verba para Barretos. Tenho certeza disso que, se Vossa Excelência tiver boa intenção e quiser aproveitar esse número de votos que foi confiado ao nosso deputado, quando eu falo nosso porque é o deputado da nossa cidade, eu acredito que seria uma boa. Então, sinceramente, eu fico observando, eu acho, assim, certas coisas que acontecem aqui, dessa casa, o maior absurdo do mundo. Eu acho que, se você não pode ajudar, também não atrapalha. Deixa o caminho livre para quem quer ajudar. Com a palavra, o vereador Paçoca. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna única e exclusivamente para conceder a parte de 15 minutos, se for necessário, para o vereador André Rezec expor tudo que ele achar que deve ser exposto referente ao pronunciamento do vereador João Alberto Minaré. Fique à vontade, vereador. Obrigado, vereador. Senão eu não poderia falar. E até é bom que se diga algumas coisas. Eu até anotei aqui a ordem do que o vereador João Minaré disse, porque a primeira coisa que ele disse é que fazer requerimento para a prefeitura, que contrata quem quiser. Eu acho que realmente a empresa contrata quem quiser. O problema é quando você pega o quem quiser, é uma lista muito próxima a outras listas por aí. Segundo, Vossa Excelência disse que é uma opção do vereador, que todo mundo aqui teve voto. Realmente, menos Vossa Excelência, que é suplente. Então, eu acho que é por aí. Vossa Excelência não está aqui pelo voto popular. Vossa Excelência está aqui porque o senhor prefeito tirou a Célia para ter. E daí, o senhor não está com a parte, vereador, por favor. E daí, vamos acabar de colocar as coisas em prática. Eu até peguei uma cópia do requerimento, vereador João Minaré, que, embora tenha um entendimento nessa casa que o suplente perde quando muda de partido, que foi desarquivado e vem um parecer do jurídico ao contrário. Coincidentemente, próximo à data da contratação nessa casa, o senhor Gilton Raimon. Então, eu acho que é bom a gente começar a ver. Por quê? Porque Vossa Excelência nunca soube ser oposição na vida, fica puxando o saco de prefeito. É isso que acontece, vereador. Então, vamos com calma. Eu acho que respeito é bom e a gente tem que começar a se respeitar. Porque se começar a perder o respeito aqui dentro, vai ter muita coisa que vai ser dita. Eu acho que tem que ter respeito.
eu acho que tem que ter respeito. Então, vamos começar por aí. Porque acontece o seguinte, o vereador, até pela lei orgânica ou pelo regimento interno, aqui na minha mão está o regimento interno, no artigo 163, diz que requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito ao presidente da Câmara, por intermédio, que é como o vereador deve proceder. Vereador não tem que sair daqui e perguntar nada na prefeitura, não. Vereador tem o direito de pegar e fazer o requerimento e perguntar o que quiser. Vossa Excelência fala que perde tempo, gasta energia. Então, se for fazer assim, tem um monte de requerimento aqui, quer perder tempo, quer gastar energia. A gente vai perguntar, então, até para o vereador Euripinho, que é o campeão dos requerimentos da casa, o senhor acha que fazer requerimento é gastar tempo, perder energia, essas coisas? É um direito de todo vereador. Agora, o que acontece é o seguinte, se está tudo certo, por que esconder? Por que não mostrar? A gente começa a ter algumas dúvidas, senhor vereador, porque desde o começo vem votando sistematicamente. Então, vamos parar com isso. Eu acho que a opção dessa casa é realmente ser uma casa democrática. O Poder Legislativo tem essa característica de ter a representatividade e não da maioria querer espremer a maioria. Eu acho que a gente tem que começar a partir por aí, vereador, porque senão, realmente, as coisas não vão ficar boas. Obrigado, vereador Paçoca. Senhor presidente, eu entendo que a bancada que dá apoio ao senhor prefeito, evidentemente, tem orientações vindas do gabinete para votar contra requerimento, indicações, e eu vejo isso aí até com uma tranquilidade e aceito. Eu acho que isso não acontece só aqui, acontece em muitas câmaras. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, que tira o direito legítimo do vereador perguntar para o executivo. Quando nós votamos num projeto do executivo, nós não estamos votando contra o colega vereador. Não pode ser levado tão com mágoa ou, às vezes, com rancor, porque nós estamos votando num projeto do executivo, que é um direito que nós temos. Agora, quando os colegas se põem aí da maioria para votar contra requerimento e indicações da própria casa que nós representamos, aí eu acho que é uma burrice, não é uma inteligência, porque está tirando o direito da Câmara Municipal que o vereador representa de perguntar e fiscalizar e receber as informações. Mas eu entendo que nós temos o judiciário, eu acho que a nossa bancada tem que reunir e determinar isso e entrar na justiça. Se é assim que os colegas querem e entendem que deve ser feito, não tem nenhum problema. Vamos buscar lá na 17, na 15, como sempre foi dito aqui, que o judiciário está com as portas sempre abertas. E eu acho que está mesmo que foi agora que aconteceu nas comissões, né? Nós recorremos ao judiciário através do André Rezec e conseguimos lá, né, mudar a situação aí, por enquanto, das comissões. Então, eu acho que tem que haver o consenso, tem que haver entre nós o diálogo, que requerimento e indicações é sim o direito desta casa. E eu fico triste quando eu vejo um vereador com 4, 5 mandatos vir aqui dizer que é bobeira fazer requerimento e indicação. Então é bobeira ser vereador também. Porque a única coisa que o vereador mais faz aqui, e o vereador Olímpio Jorge Nabem é campeão em requerimento e indicações, e todos com sérias solicitações, reivindicações, e não é negado o requerimento do vereador André, do vereador Euripim, como do Mandioquinha, do colega Paulo Correia. Então, eu acho que tem que haver o bom senso. Nós temos que sentar os 11 e começar a analisar o que é executivo e o que é legislativo. Agora mesmo, eu fui aqui, né, chamado a atenção do colega vereador Otávio, que cobrava isso. Olha, nós não aceitamos que faça o que está fazendo com a nossa bancada. E ele está certo, eu concordo também, né, mas tem que haver um consenso. Agora,
vir dizer que requerimento e indicações não serve para nada, é melhor ir na 30. Eu não quero ir na 30, porque eu acho que se eu for lá, piora a situação. Do jeito que está a 30, é pior. Então, eu quero ficar bem longe da 30. Né? Não estou te dando a parte, o senhor fica quietinho. Então, eu entendo, o senhor pode ter certeza que eu não fui em gabinete. Não sou pioi de gabinete. Não tenho nada a ver. A prefeitura é órgão público. Eu não sou pioi de gabinete, não. Igual o senhor era na época do Web e é agora. Igual o senhor era na época do Web e é agora. Vereador Paçoca. Então, só para o senhor entender que a minha vinda aqui é justamente para isso. Requerimento e indicações não é projeto de lei que se discute, debates, ideias. Projeto de lei, sim, eu acho que discussões amplas têm que ser discutidas, mas requerimento e indicação, Kiko, é uma pergunta ou uma sugestão que o vereador está fazendo. Pois não, vereador André? É só porque naquela SEI que Vossa Excelência pediu à parte, eu achei engraçado que o parecer do jurídico foi no sentido que, como é denúncia anônima, tem que arquivar. E no final acabou assim. Aliás, como ilegal a adoção de providências embasadas em denúncia anônima, é o caso de ser vetado ao plenário dessa Casa de Leis a utilização de documentos obtidos para qualquer finalidade, sob pena de ser considerado ato violador do decoro parlamentar, haja vista a decisão soberana emanada pelo Poder Legislativo. Ou seja, quando se chega alguma coisa errada, se algum vereador falar, eles estão ameaçando de caçar o vereador aqui que falar o que está errado. Isso é a volta da censura no Poder Legislativo, isso é uma piada, vereador. Eu acho que o PMDB tem que tomar providência. E vai. Porque não pode continuar do jeito que está, isso é uma questão do partido de vocês. Tem que haver um respeito mútuo aqui. Agora, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para Vossa Excelência o seguinte, que em momento algum eu quero tumultuar os trabalhos da mesa, eu quero tumultuar o trabalho da presidência. Eu disse isso para o Otávio agora mesmo, na questão do pedido de vista, que eu votei no pedido de vista porque todos os demais vereadores votaram. E justifiquei um voto meu, que se vinha acontecer, como que eu vou votar. Mas jamais eu quero criar tumulto ou criar problema para a presidência da Câmara. Estou vindo justificar essa questão do requerimento e indicação, porque eu acho um absurdo nós votar contra nós mesmos. Um ou outro requerimento que deve ser discutido, aí eu até concordo, mas rolo compressor por rancor e mágoa, porque votamos contra um projeto que é do Executivo, não é do Legislativo, não é da mesa, não é de um colega vereador, e sim um projeto, estou terminando, um projeto que tem que ser discutido, que pode caber ação judicial, como já teve ação judicial. Então, eu acho que tem que haver, e eu não quero de maneira alguma aqui, nenhum problema com ninguém, jamais, mas votar contra requerimento e indicação por votar, eu acho que é uma besteira. Eu acho que nós temos que ter o bom senso, a inteligência de ter uma discussão ampla e ver que um requerimento e indicação é simplesmente uma pergunta que o vereador está fazendo para o Executivo, que ganha para isso. Quando falar não tem tempo, ganha para isso, tem pessoas lá para isso, para atender a Câmara Municipal. E nós representamos a Câmara. Muito obrigado. Está em votação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Miziari. Senhor presidente, eu quero só aproveitar o momento para fazer minhas as palavras do vereador Paçoca e do vereador André. Eu entendo que nós deveríamos, por uma questão até de lógica, de bom senso, de cultura, de inteligência, passarmos a ter uma postura menos radical. E deixar claro para Vossa Excelência que existem muitos projetos que precisam do voto dessa minoria significativa. Precisam do voto, por exemplo, esses projetos, hoje 4 projetos de títulos de benemerência ou de honorificência. Precisam de um voto nosso para completar a maioria. E se não tiver esse um voto, a Câmara vai estar negando títulos porque há um radicalismo dentro da própria casa. Há uma situação próxima aí do empréstimo do senhor prefeito
pretende mandar um projeto para casa, a mesma coisa. Quer dizer, o exemplo que estão nos dando de não nos deixar atuar como vereador, nós podemos fazer exatamente da mesma forma. E aí, onde é que nós vamos chegar? Onde nós vamos chegar? Então, quando o vereador Anastácio, lá da tribuna, disse, olha, seria importante que nós tivéssemos o direito de obtermos informação, e não outras coisas que a gente ouviu, até pedir licença para Vossa Excelência para sair de plenário, porque não dá para entender essas coisas, que o vereador tem tempo para ir. Ele tem tempo quando ele tem tempo. Quando ele não trabalha, por exemplo, ele tem tempo, mas quando ele trabalha, ele não tem. E ele tem esse recurso legítimo e legal, estabelecido por lei dentro do regimento interno, dentro da lei orgânica. Nós abrimos mão disso daí, como a gente tem aberto mão quase que sistematicamente, não pedindo informações, não aceitando o pedido de informações de alguns colegas, é simplesmente tripudiar sobre o nosso direito. Um direito que, eu volto a frisar isso, senhor presidente, nos foi emprestado por 4 anos. Depois de 4 anos, nós vamos ter que provar para que essas pessoas que acreditaram em nós continuam achando que nós merecemos estar aqui. E mesmo que nós mereçamos estar aqui, o poder continuou emprestado a nós por mais 4 anos, ou nos tirado, até que a gente prove ter a competência e o caráter, o timbre de poder arcar com as responsabilidades que nos cabem. Abrir mão disso daí é abrir mão até da função que a gente tem. Uma delas é exatamente essa. A outra, de avaliar sobre leis e elaborar pareceres sobre leis, também faz parte da nossa função, e cabe aí o campo do diálogo, e como cabe o campo do diálogo em cima de requerimentos e indicações. Não é raro o vereador ir à tribuna e defender aquilo que ele entende como válido, mesmo sabendo que, se ele conta com a maioria, os requerimentos dele vão ser aprovados, mas ele faz questão de ir à tribuna. Um direito que não pode ser tirado. Como o André lembrou agora há pouco, a ditadura mandava tirar tudo dos jornais. Não sei se Vossa Excelência lembra, receitas de doces e bolos no Jornal da Tarde e poesias no Estadão, de rodo, ou então faixas pretas pintadas no jornal. Isso acabou, acho. Né? E, no entanto, às vezes parece que isso quer ressuscitar aqui. Mas não é um fênix que vai ressuscitar aqui, não, é um urubu mesmo. É um urubu agorento, porque não nos leva a nenhum ponto de entendimento, de brilhância que seja do raciocínio, da lógica, do debate. Eu quero aqui lembrar a Vossa Excelência, senhor presidente, e aos demais vereadores, que nós vamos ter ainda 1 ano, 9 meses e 10 dias, 20 dias de convívio. Radicalizar um lar é um princípio da física, existe outra ação em contrário. É um processo lógico. E eu não me sinto hoje nem um pouquinho à vontade de votar em nada, mesmo que seja para pedir um tapa-buraco em algum lugar, uma cerca, cortar a árvore do outro lugar. Até nisso dá enjoo ter que votar, porque a postura do outro lado, da bancada de situação, tem sido dessa mesma forma. Eu não sei por que, de repente, eu senti aqui que algumas pessoas ficaram indecisas para levantar contra o que eu havia pedido, porque o prefeito mandou à Câmara o projeto com relação à Fundação Padre Valente em caráter de urgência. E isso foi, acho que, em agosto, se não me engano, e até hoje não foi implantado. E a gente é procurado diariamente lá na saúde mental acerca de pessoas que buscam internação em lugares onde possam ter condições de pagar, condições de ficar sem ter que pagar, porque às vezes não tem recursos. Então, o que nós estamos então fazendo aqui? Então, eu volto a alertar a todos os vereadores que ações implicam em reações. É um processo óbvio. Como é um processo óbvio que sempre tem um dia depois do outro. Quer dizer, hoje existe uma postura assim, como existiu uma postura assado no passado, criticada, e hoje é mantida. Hoje as mesmas figuras que antes tomavam posicionamento duro com relação à oposição, com a relação à situação, hoje tomam, sendo situação, com relação à oposição. Aliás, frisa-se aqui, senhor presidente, que oposição é uma coisa que, particularmente em nós, não existe.
Existe aquilo que nós entendemos como sendo prejudicial ou aquilo como sendo positivo, e por isso nós pretendemos ou por isso nós votamos contra. Mas não que seja um processo de oposição.